Bom, nós aprendemos já na introdução desse módulo que ser multitarefa não é algo produtivo. Aprendemos que você deve executar uma atividade por vez para poder terminar aquela atividade de forma mais focada e tendo uma entrega de qualidade. Além disso, eu falei que você deve ter prioridades em todas as áreas da sua vida, seja no trabalho, na sua saúde, na sua família, e que elas precisam estar atreladas ao seu propósito. Tendo as prioridades, você precisa colocá-las em uma lista de tarefas, para que você sempre recorra a ela, para sempre se lembrar do que precisa ser feito e organizar o caminho que você vai fazer. Nós vamos então falar hoje sobre esses dois pontos muito importantes dentro do módulo de foco absoluto, detalhando cada um e aprendendo como que vamos estruturar tudo isso. Não sei se isso acontece com você, mas em geral a maioria das pessoas somente sobrevivem nesse mundo. Aprendemos que devemos estudar, entrar numa faculdade, começar a trabalhar, se preocupar em casar, ter uma família, filhos, garantir um emprego o mais estável possível, um lugar para poder morar com um aluguel barato, ter um plano de saúde, uma reserva para poder passear, viajar, ter um carro e um monte de outras coisas. O problema é que no meio do caminho, para você ter tudo isso, a mente se enche de preocupações. Afinal, como é que eu vou ter tudo isso? E aí nessa linha, a nossa cabeça ela começa a criar várias possibilidades, que eu poderia fazer isso ou aquilo, que na minha profissão eu tenho que ficar mais tempo na empresa, ou eu tenho que procurar uma outra para poder ter um salário maior. Eu preciso fazer ou não uma pós? Será que é hora de ter filhos? Eu bem que eu poderia ter um carro novo, afinal eu mereço. Eu vou trocar de celular todo ano, é só parcelar tudo que eu consigo pagar. Mas a questão é que a gente se perde no meio de tantas possibilidades e acabamos vivendo sempre no aleatório. Na medida em que o tempo passa, a nossa mente vai ficando cada vez mais bagunçada e, consequentemente, muito desfocada. Assim como um músculo precisa ser exercitado, você, sem querer, passa a exercitar o seu cérebro nessa bagunça. E assim você começa a procrastinar com tudo. E nesse momento, o seu cérebro ele vai dar uma prioridade àquilo que gera mais dopamina para ele, que é uma substância que dá o prazer no nosso organismo. Muitas vezes, esse prazer que ele busca está na vida das outras pessoas. Está em sonhos que você gostaria de realizar e você acaba vendo eles sendo realizado por outros, através de fotos, vídeos de Instagram, por exemplo. Ou você começa a se apegar em várias coisas, como uma compra pela internet, onde você fica ansioso esperando chegar o seu pacote, e quando chega é aquele prazer muito grande, momentâneo, em abrir aquilo, mas muitas vezes você nem usa o que você comprou. Ou também aquelas pessoas que viciam, por exemplo, em pornografia, onde acaba concentrando o seu prazer em ficar vendo vídeos na internet. E eu poderia aqui citar várias coisas que te fazem desfocar completamente daquilo que você realmente quer. Aliás, muitas vezes nem sabemos o que nós queremos. Exatamente por essa quantidade massiva de possibilidades que a gente tem para poder fazer tudo. Por exemplo, muitos de nós sabemos o que é preciso para poder ficar rico. Você pode investir em compra e venda de carros ou imóveis em leilões. Você pode investir em marketing digital, você pode ter seu próprio negócio, você pode ter uma franquia. São milhares de coisas, mas o que acontece que você não fica rico? Você simplesmente não foca em nenhuma delas. Você não escolhe uma opção e segue com ela. Em geral, você escolhe 5, 10 opções, tenta estudar todas elas e desiste, porque é humanamente impossível você dar conta de tudo isso. Entende o que eu quero falar? É por isso que nós temos este módulo aqui no nosso curso e ele é muito importante. Nós precisamos aprender a focar em algo, aprender a fazer uma coisa por vez, pois isso vai fazer com que a gente possa chegar lá, muito mais rápido em nossos objetivos. Toda essa bagunça mental, esses pensamentos nebulosos que nós temos, que não chegam a lugar nenhum, é tudo falta de prioridade. E por que não conseguimos priorizar as atividades tendo tanta coisa para poder escolher e para fazer? Exatamente pela falta de clareza daquilo que a gente realmente quer, e ligando os pontos
aqui no nosso curso é pela falta de um propósito. Eu só consigo priorizar algo se eu estou ancorado em algum propósito ou em algum objetivo que nós temos. Por isso, no vídeo da introdução, aqui nesse segundo módulo, eu falei do exemplo do seu trabalho. Em geral, você vai querer crescer em sua carreira para você poder ter um cargo melhor, né? Consequentemente, um salário melhor. Só que aquela bagunça mental que eu falei aqui também acontece também no trabalho. A gente trabalha geralmente de forma reativa. Ou seja, recebemos demandas e fazemos. Muitas vezes sem questionar ou sem saber se aquilo de fato vai, né, ser útil para o seu aprendizado e para o seu crescimento também. Por isso eu falei para você falar com o seu chefe, perguntar para ele o que realmente tem prioridade nas suas atividades. O que você pode fazer para poder alcançar os seus objetivos dentro daquele cargo. O que você pode fazer para poder chegar no próximo passo. E assim é na vida. Eu quero prosperar, eu quero ter uma renda extra. Eu quero ter um tempo para minha família. Ok, eu tenho tempo para isso. O que eu faço hoje com o meu tempo? São atividades que agregam valor. Eu preciso priorizar aquilo que realmente importa na minha vida. Priorizar as atividades que vão fazer chegar em meu objetivo, alcançar o meu propósito. E por isso, as primeiras aulas foram para te ajudar a clarificar ele. Sem um propósito, as pessoas se sentem totalmente perdidas, com o pensamento bagunçado, porque não tem um norte a seguir. A esta altura, eu imagino que você já tenha parado e identificado o seu propósito. E se você ainda não tem, eu vou recomendar novamente aqui no curso. Pare esse vídeo que você está assistindo agora, volte para o vídeo de propósitos e vá em busca do seu. Isso é primordial aqui no curso. Isso vai ser importantíssimo para você saber o que você vai priorizar na sua vida. E aí, bom, sabendo do seu propósito, tendo um objetivo, você tem que olhar tudo o que você está fazendo hoje e verificar o que realmente importa, o que realmente tem prioridade para ser feito. Vamos voltar aqui no exemplo do seu trabalho, mas pode ser qualquer área da sua vida, ok? Imagina que você é um analista financeiro. Em geral, você tenta fazer as suas atividades, mas todo mundo te pede para poder fazer alguma coisa. Outras áreas sempre te procuram para poder você resolver algum problema dos números que eles apresentaram, ajustar algumas contas, gerar alguns relatórios específicos de algum setor, ou ajudar alguém que porventura não saiba fazer algo, é um novato, é um estagiário, alguma coisa assim. Mas e a análise mesmo dos dados financeiros? Afinal, você é um analista financeiro, você está fazendo isso? Você sabe o que é preciso fazer para você poder realmente desempenhar o seu papel na empresa? Você sabe o que você precisa para poder sair de um analista júnior para poder ir para um analista pleno ou sênior? Já conversou com seu chefe para poder entender o que realmente é mais prioritário? Com essas perguntas, para iniciar a priorização do que você deve fazer, você deve pegar um papel e uma caneta ou abrir algum editor de texto aí no seu computador ou no seu notebook. Eu, particularmente, gosto muito da ideia de escrever, porque é comprovado cientificamente que quando a gente escreve algo, a gente fixa melhor aquela ideia na nossa cabeça. É como se a mente imprimisse no nosso subconsciente aquilo que foi escrito. Você vai escrever tudo o que você faz hoje em dia, sem se preocupar ainda com a questão da priorização. Inclusive as coisas que são periódicas. Por exemplo, toda terceira semana do mês tem um fechamento contábil, então tem que fazer alguma atividade. Escreve tudo isso. Marque com um asterisco aquelas atividades que você sabe que você deve priorizar. Escreva também as atividades que você sabe que são prioritárias, mas que você não faz ainda. E aí, pause esse vídeo aqui, nesse exato momento, para você poder fazer essa atividade de escrever tudo o que você faz hoje. Escrevendo tudo aí no papel que você pegou. E aí, já fez? Eu imagino que você tenha escrito aí muita coisa, né, que você faz no seu dia a dia, muitas atividades. Bom, você trabalha todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Tem atividades que você faz todo dia, tem atividades que você só faz uma vez na semana, dentro de um mês. E isso precisa também ficar separado aí nas suas anotações. De repente você já coloca do lado de cada atividade essa periodicidade de execução de cada uma delas. O fato é que todos os dias você tem que ter ao menos 3 atividades prioritárias. 3 atividades que você tem que priorizar, que você tem que, independentemente de qualquer coisa,
entregar aquelas atividades. E para ajudar nessa organização dessas prioridades, nós vamos já entrar aqui no segundo assunto desse vídeo, que são as listas de tarefas. Antes de continuar sobre a priorização das atividades, eu vou introduzir aqui o assunto das listas de tarefas. De forma simples e objetiva, as listas de tarefas são listas de atividades que você vai executar e vai marcar que foram concluídas. De preferência, numa ordem de prioridade, de você anotar as atividades numa ordem de execução que você vai fazer. Listas de tarefas são simples assim como eu estou explicando. Aí você pode me perguntar assim: mas Sócrates, como algo tão simples como anotar as atividades que eu vou fazer no dia vai me deixar produtivo? Primeiro, que não é só anotar. Antes de fazer isso, você vai ter pensado em quais são as atividades que irão satisfazer o seu objetivo, seja no dia, na semana, no mês e assim vai. Segundo, e isso que eu vou falar aqui agora é muito importante aqui no curso. O ato de anotar as atividades funciona como uma descarga dos nossos pensamentos nebulosos, né? De tudo o que está na sua mente. Se você pensa nas prioridades do dia, anota elas e depois confere essa lista para poder ver o que tem para fazer, qual que é a próxima atividade, você economiza uma energia grande do seu cérebro em ter que ficar guardando, armazenando todas essas coisas que você tem que fazer. Além da possibilidade de você se atrapalhar todo e esquecer o que você tem de atividade. Quanto mais coisas na sua mente, mais preocupação você vai ter. Você armazena tanta coisa na sua cabeça que a todo momento você fica com aquela sensação de que você está sempre devendo algo, que sempre você tem uma pendência para entregar. E isso consome energia do seu cérebro, te deixa inclusive cansado, esgotado. É por isso que dá aquela sensação que a gente chegou em casa, trabalhou e não fez nada. Porque a gente procrastinou de tanta coisa que tem na nossa mente. Quando você anota tudo que tem para fazer, pronto. O resto é secundário e você pode resolver em outro momento. Você tira aquilo da sua cabeça e você despreocupa. A sua única função agora é executar. Eu ainda vou falar mais a respeito de listas de tarefas, com certeza. Mas voltando às prioridades que a gente estava falando, você precisa todos os dias anotar as 3 coisas mais importantes que você não pode deixar de fazer naquele dia. Sócrates, em que momento eu devo anotar na minha lista de tarefas essas prioridades? Bom, depende. Eu anoto sempre um dia antes. Geralmente à noite eu faço isso, né? Ou no final da minha jornada de trabalho. Mas você pode criar um hábito novo. Você lembra da sua aula de hábitos que nós tivemos aqui? Se você fez os exercícios, você já vai estar mais acostumado a criar novas habilidades, novos hábitos. E aí você pode se acostumar para que toda vez que você chegar no trabalho, a primeira coisa que você vai fazer antes de ligar o notebook, inclusive, é exatamente anotar essas 3 atividades que você tem para fazer. Então, isso seria um novo hábito que você vai criar. Na medida em que você for fazendo essas atividades, você volta nessa lista e você vai marcar isso como concluído aí, como um check ou alguma coisa do tipo. Dá uma pausa, né, de uns 15 minutos pro cafezinho, para você poder conversar algo rápido com alguém, pra gente dar uma resetada na mente. E aí você volta para poder fazer a próxima atividade. Toda vez que você marcar, né, como check, como concluído, procure sempre se sentir bem com isso, né? Diga para você mesmo: poxa, eu terminei uma atividade muito importante, né? E você vai ver que cada vez mais você vai se sentindo muito bem com isso, né? E você vai se sentindo muito mais produtivo. Isso também é um treinamento da nossa mente para poder acostumar ela, para poder forçar ela a que a gente seja realmente produtivo. Eu mesmo hoje me sinto uma verdadeira máquina, um trator, sabe? Quando eu tenho algum objetivo para poder fazer, eu simplesmente vou lá, passo por cima, inclusive de mim mesmo, e eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Mas Sócrates, você tá louco que eu vou poder fazer só 3 atividades no dia? Não dá, eu tenho 1000 coisas para fazer. Então, as 3 atividades que eu falei são as mais importantes do dia. Você vai ter também uma segunda lista de tarefas, que são as atividades que a gente chama de atividades secundárias, onde essas você pode ir preenchendo durante o seu dia sem problema nenhum. Mas as atividades prioritárias, elas têm que ser prioridade para você. E o ideal é que você possa executá-las já pela manhã, assim que você chega no seu trabalho, que em geral é um horário mais tranquilo, você está mais descansado, né? Isso te ajuda na questão, inclusive, da sua concentração. As atividades secundárias você pode deixar para poder fazer, por exemplo, à tarde, que é um horário
mais agitado, as pessoas resolveram trabalhar, né? E elas podem te chamar, por exemplo, para poder ajudá-las. E o que seriam essas atividades secundárias? Eu vou colocar alguns exemplos. Por exemplo, responder e-mails. Você pode colocar essa atividade de responder e-mails como a primeira atividade secundária a ser concluída. E dessa forma você vai ter sempre os seus e-mails lidos e respondidos. Outro exemplo, resolver demandas importantes de outras pessoas, né, ou de outras áreas. Fazer alguma atividade braçal, como lançar notas no sistema, ajudar a ajustar aí o seu ponto, apontar horas de trabalho nas ferramentas que você trabalha e assim vai. Toda atividade que ela é braçal, né, que ela exige um esforço, que ela é trabalhosa, você coloca como atividade secundária. Atividade secundária é tudo aquilo que não tem nada a ver com as suas prioridades e que, se não forem concluídas, isso não vai fazer falta em seu planejamento. Fazendo isso, você vai ter feito aí tudo o que tinha para fazer naquele dia de mais importante. Já vai estar treinando o seu cérebro para ele se acostumar a ser produtivo e, ao mesmo tempo, você vai estar concluindo os seus projetos. Aí um outro ponto para a gente ligar aqui no nosso curso, né, que é muito importante na execução dessas atividades prioritárias. Enquanto você estiver fazendo a atividade prioritária, nada e nem ninguém deve atrapalhar você. Lembra aquela aula que eu dei sobre preparando o seu ambiente? No seu trabalho ou em qualquer lugar, você precisa deixar tudo preparado, né? Um lugar organizado para você poder trabalhar, fone de ouvido, para você não distrair aí com os barulhos, né? E quando alguém vier tocar no seu ombro para poder pedir alguma coisa, com muita educação e com muita empatia também, né? Você perguntar se você pode resolver depois o problema dela. É agendar, por exemplo, para tarde, naquele horário das atividades secundárias, entende? Inclusive tentar delegar aquele pedido que está sendo feito para você para outra pessoa. Pô, será que fulano não consegue resolver agora? E assim vai. Então, se vier alguém para poder te pedir, para você poder fazer alguma coisa fora daquilo que é a sua prioridade, você vai falar mais ou menos assim para ele. Então, fulano, eu tô fazendo aqui uma atividade agora e eu quero realmente te ajudar. Mas eu posso te procurar na hora tal, durante a tarde? Pronto, muito tranquilo, você demonstrou que quer ajudar a pessoa, continuou a sua atividade e seguiu a sua jornada no dia. E não se preocupe, com certeza alguém que você negou fazer alguma coisa naquele momento vai achar ruim. E isso, infelizmente, é muito normal, porque você vai ter sempre aquelas pessoas do time do mimimi, não é isso? E aí, para isso, eu tenho uma coisa para te ensinar aqui nessa aula. Não se distraia com isso dos outros acharem ruim que você não atendeu elas naquele momento. Você tem sonhos para poder realizar, não pessoas para impressionar, entende? Então faça o seu, que você vai ter certamente o benefício no final, ok? Ah, Sócrates, mas e se for meu chefe pedindo algo? Eu também já ensinei sobre isso lá no vídeo de Preparando o Ambiente. É só você jogar a responsabilidade pro seu chefe. Olha, chefe, eu tô fazendo aqui uma atividade, né, que nós combinamos, que é prioritária, ou que você sabe que tem prioridade. Então você é que manda, sem problemas. Eu tô aqui pra satisfazer a empresa. Eu paro isso que eu tô fazendo aqui agora e faço isso que você tá pedindo, sim ou não? E aí com isso você joga para ele essa demanda. Se ele realmente pedir para você parar o que está fazendo, então aquilo passa a ser agora a sua nova prioridade. Só riscar da sua lista de tarefas aquela atividade anterior ou anotar numa lista secundária para fazer depois e anotar a nova atividade que você vai fazer agora. Pronto, simples assim. Você vai continuar sendo produtivo do mesmo jeito. Ah, Sócrates, mas e quando a atividade é muito grande? Por exemplo, fazer uma apresentação anual dos resultados? Aí eu vou falar que isso já não é uma atividade. Isso, na verdade, é um projeto. Um projeto é algo maior e precisa ser fatiado em atividades menores para poder serem feitas. E aí você vai ter que separar o que é projeto e o que é a atividade. Tem projeto que é tão grande que ele se torna, na verdade, um dos nossos objetivos para poder atender o nosso propósito. Usando esse projeto como exemplo para poder fazer uma apresentação anual dos resultados, você vai quebrar isso em algumas atividades, que inclusive elas podem ser distribuídas em alguns dias para você poder trabalhar. Então, vamos lá. Primeira atividade, verificar o formato e o layout da apresentação. Segunda atividade, se reunir com o setor da controladoria para você poder ver os dados consolidados. Terceira atividade, verificar quais são os envolvidos na apresentação, né, e organizar essa agenda com todos. Quarta atividade, juntar todos os dados que você levantou e montar a apresentação. E quinta atividade, fazer a apresentação. Pronto, você precisa quebrar os projetos ou as atividades grandes em atividades menores para serem feitas. O ideal é quebrá-las em atividades que sejam executadas aí
em até 1h30 de trabalho. Inclusive, no próximo vídeo eu vou falar sobre o tempo das atividades e sobre uma técnica muito útil para poder executar sem que nada te atrapalhe. Se você fizer tudo isso que eu ensinei nesse vídeo, em pouco tempo você vai ver o poder da produtividade na sua vida. Você vai fazer mais entregas com menos tempo. Em pouco tempo você estará terminando inclusive todo o trabalho do seu dia em pouco mais de meio dia de execução. Primeiro, porque você aprendeu a priorizar o que realmente importa, fazer o que realmente precisa ser feito. Antes você era reativo, agora você está focado em um resultado. Segundo, porque você simplesmente parou para poder executar o que era importante. E também você fez as atividades secundárias durante o dia. Aquela sensação de trabalhou e não fez nada, ela vai morrer da sua mente. Você vai se sentir, inclusive, muito bem com isso e vai levar isso para outros projetos da sua vida pessoal. E terceiro, porque você vai estar treinando um outro atributo que é de ser estratégico nas suas ações. E não se preocupe, no início você vai errar. Você vai colocar na lista de prioridades o que não era prioritário. Algum chefe possa ser que ele não fale o que realmente deveria ser feito. Então isso vai acontecer. Mas com o tempo você vai se aperfeiçoando nisso. Você vai ficando mais estratégico e já vai se destacar com certeza muito em relação a mais de 99% das pessoas. Calma, ainda não acabou. Tem muito ainda para a gente aprender no quesito produtividade. Mas eu acho que você já conseguiu captar que só com essa aula de hoje a sua mente já se abriu, já começa a ficar mais focado naquilo que é importante. Eu dei o exemplo do trabalho e é até bom que você já comece a praticar lá no seu emprego, porque foi esse o caminho que eu fiz e isso só me rendeu crescimento profissional, aumento no meu salário e no meu reconhecimento dentro da companhia. Não é para tanto que eu entrei como estagiário e hoje sou um dos sócios de uma das empresas do grupo empresarial que eu atuo. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre a execução de atividades, porém nós vamos entrar no modo avançado para que a gente possa estar focado nessas atividades. E também nós vamos falar mais sobre listas de tarefas para que a gente possa limpar e organizar a nossa mente. Então, até o próximo vídeo.